Olá, queridos, graça e paz, que bom estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, por meio do nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, que já está finalizando quase o trimestre aqui. Nós alcançamos a lição de número 10, faltam apenas 3 lições para terminarmos o estudo que fala sobre alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, e já tem uma nova lição, um novo tema de estudo indicado para o nosso próximo trimestre, o terceiro. Qual será ele? Êxodo. Você já estudou profundamente o livro de Êxodo? Ainda não? Então esta é a oportunidade de você fazer parte dessa escola mundial, a Escola Sabatina. Entre em contato com a CPB Livraria aqui no Rio de Janeiro. DDD é 21 3872 7375, é o nosso WhatsApp comercial, e faça a aquisição da sua lição, da lição do terceiro trimestre, que vai falar sobre o livro de Êxodo. Você também pode fazer uma assinatura anual e receber a cada 3 meses a lição em sua casa. Vocês podem ver aqui que nós temos diversos livros. Esses são aqui algumas amostras de material muito bom para poder se aprofundar no estudo da Bíblia. Nós temos aqui uma série muito interessante, Comentário Andrews. Nós também temos uma literatura muito boa que vai falar sobre o Apocalipse, a hermenêutica bíblica, missão, adoração, igreja, juízo celestial. Muita literatura bacana que vai nos ajudar a entender mais os princípios que estão na Bíblia, as profecias para o nosso tempo. Eu faço uma indicação a você. Entre em contato com a CPB a partir do dia 9 de junho. Olha só, na semana do dia 9 de junho até o dia 15 vai haver uma oferta especial de literatura com até 50% de desconto. Olha só, eu sou leitor desses livros, indico para todas as pessoas as quais recebem a nossa indicação têm gostado muito da literatura, e eu não posso deixar de fazer esse apelo espiritual a você. Quando a gente lê bons livros, municia-se da palavra de Deus, de boa literatura, o nosso relacionamento com Deus vai ficando cada vez melhor. E isso é uma bênção para nós, e também pode ser uma bênção para as pessoas quando compartilhamos os ensinos que nós temos. Amém? Então hoje nós vamos dar início aqui à nossa revisão, a recapitulação da lição da Escola Sabatina, lição de número 10, que tem como tema Para quem o fim tem chegado. A base desta lição é o verso aqui para memorizar, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. O apóstolo Paulo diz o seguinte: estas coisas, quais coisas são? Nós já vamos saber. Aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É interessante essa expressão, estas coisas, a qual o apóstolo Paulo se refere. Do que ele está falando? Que coisas são essas? Eu faço um convite a você. Leia o capítulo 10 de 1 Coríntios inteiro. Tem toda a explicação ali. Você sabe, muitas vezes um método ruim de estudo da Bíblia é ler apenas um verso ou outro. Nós precisamos ler todos os versos que compõem aquele tema. Às vezes, todos esses versos estão dentro de um capítulo. Às vezes nós precisamos fazer paralelos, como nós temos feito muito aqui, para poder conhecer uma verdade mais amplamente. Então você lê uma parte da Bíblia, depois você lê outra parte da Bíblia que fala do mesmo assunto, em épocas diferentes. Assim é o estudo da Bíblia. Nós não podemos colocar o dedo assim em um verso e dizer assim, essa é a revelação de Deus para mim hoje. Não, isso não é um método ideal de estudo.
O Espírito Santo de Deus trabalha em nossa mente e em nosso coração para conhecermos toda a verdade bíblica. E é necessário então comparar os textos, comparar texto com texto e principalmente os que falam do mesmo assunto, embora em épocas diferentes. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu faço um convite para você que é professor de Bíblia, que desenvolva esse método com os seus alunos, tá? Esse método é importante. A gente precisa tomar aqui pelo menos alguns elementos, como princípio. Qual é o princípio envolvido no verso? Qual é o mandamento que sustenta aquele princípio, né? Quais são os exemplos que nós podemos enxergar na Bíblia que fazem uso do princípio e do mandamento? E as advertências que nós podemos encontrar em torno desse princípio e desse mandamento. O estudo da lição da escola sabatina que nós estamos fazendo, ele tem esse objetivo, nos fazer ir até a Bíblia e investigar, analisar, estudar princípios, mandamentos, exemplos, advertência, para poder encontrar o quê? Esperança de salvação em Jesus Cristo. Mas voltando ao verso inicial que nós estamos lendo aqui, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 e 12, Paulo ele se referenciava a eventos da história do povo israelita. Um povo que viveu no passado distante da época dele. Mais precisamente aqui, Paulo está relembrando aos cristãos de Corinto, uma igreja cristã recém-formada, e Paulo estava orientando essa igreja, esses irmãos, esses cristãos, a entenderem a história de Israel, os exemplos positivos e negativos, para poder praticar, então, a vida cristã de um modo mais positivo. E neste momento, estas coisas aqui mencionadas por Paulo se referem à cobiça, à idolatria, à imoralidade sexual, né? Às queixas constantes, às mortes que houveram durante o período da peregrinação de Israel no deserto. Israel, infelizmente, ao passar pelo deserto, quantos anos Israel perambulou pelo deserto mesmo? Foram 40 anos. Um trajeto que era para ser muito mais rápido. Mas os pecados do povo, infelizmente, geraram um tempo maior nessa peregrinação, para que Deus pudesse ensiná-los a depender dele, né? Eles ficaram muito tempo no deserto e acabaram cometendo diversos pecados. Deus foi educando esse povo e ficou ali um remanescente que realmente seguiu a Deus fielmente. Os demais morreram todos no deserto. Conforme o livro de Josué, aqueles de 40 anos acima, né? Pessoas que estavam mais ali amadurecidas no pecado, eles morreram no deserto. Naturalmente, houve pessoas também justas que morreram no deserto, mas uma pequena parte do povo, né? A nova geração de Israel é que entrou na terra de Canaã. Então Paulo se referenciava a esses eventos como estas coisas. Qual é o objetivo de Paulo? Está claro aqui, ó. Servissem de exemplo. Foram escritas para advertência, né? Porque o tempo tem chegado. Que tempo tem chegado? Paulo já entendia que estava vivendo no tempo do fim. Havia ali uma ansiedade muito grande para a segunda vinda de Cristo. Então, isso revela a fé e a esperança que Paulo e os cristãos tinham na volta de Jesus. Nós sabemos hoje, aqui no século 21, que nós estamos mais próximos desse evento. Muitas profecias foram cumpridas, principalmente a grande profecia da Bíblia, a de Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs, que nós sabemos, pelo cômputo bíblico, que finalizou no ano de 1844. Neste ano, Jesus começou a desenvolver um processo de investigação, de juízo investigativo. Então nós entendemos que a partir deste ano, profeticamente, biblicamente, estamos vivendo
o período chamado ou conhecido tempo do fim. E quanto mais tempo se passa, mais sinais se cumprem, mais a profecia, a principal profecia da Bíblia, que é a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, se aproxima da nossa geração. Nós precisamos ter esse entendimento, essa fé e essa esperança, porque nós sabemos que a segunda vinda de Jesus vai colocar um ponto final no pecado, na destruição que o pecado provoca, principalmente um ponto final na morte. Então, queridos, a lição dessa semana, ela vai visitar todos esses temas que mencionamos aqui. Analisar então os relatos bíblicos sobre o povo de Deus é a intenção, o objetivo da lição, né? Número 10 aqui. Encontrar padrões e informações sobre a segunda vinda de Cristo, o juízo investigativo que ocorre no santuário celestial, a crise final que se dará por ocasião da proximidade, da iminência da tua volta. Identificar Jesus como o centro da profecia sempre. Tem muitas profecias por aí, principalmente na internet, que as pessoas vão e proclamam. E você olha aquela profecia, só há destruição, só há praguejamento, só há situações destrutivas. Mas cadê Jesus? Para nós que estamos aqui aguardando melhores coisas, como nós vimos na lição de semana passada, nós precisamos ver o que é melhor, se relacionar com o que é melhor. E nós sabemos que Jesus é melhor. Jesus é melhor que tudo. Então, quando nós não identificamos Jesus como o centro da profecia, vocês podem começar a entender, existe alguma coisa errada. Jesus está no centro de todas as profecias da Bíblia, de todos os ensinamentos da Bíblia. E nós vamos identificar pessoas na Bíblia que vivenciaram a praticidade bíblica, informativa da profecia, com os seus olhos em Jesus, com a esperança naquilo que Deus tem prometido. É o que nós vamos fazer aqui. E o primeiro ponto que nós vamos analisar aqui na parte de domingo é um verso que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 6, de 12 a 17. Nós não vamos ler todo esse verso, eu faço um convite para você fazer isso em casa. Mas vejam só, nos versos 12, pelo menos até o 14, olha o que diz aqui. Enquanto eu observava, ou seja, João, o apóstolo João, está tendo ali uma revelação de Jesus Cristo, e ele diz, enquanto eu observava o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Nós já sabemos que é Jesus, tá? A gente já estudou pelo menos 9 lições falando sobre o Cordeiro. E essa também fala sobre o Cordeiro, que é Jesus. O Cordeiro abriu o 6º selo, né? E houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Então, mediante esses sinais aqui na abertura do 6º selo, sinais que podem ser confirmados em eventos históricos já ocorridos, portanto, o marcador abertura do 6º selo informa a todos nós, mediante os sinais ocorridos. Quais são os sinais? Grande terremoto, sol que ficou escuro, lua que se tornou vermelha como sangue, estrelas que caíram do céu. Esses fenômenos no cosmos já ocorreram. Já ocorreram. Eu faço um convite para você investigar melhor na história esses sinais que já ocorreram, tá? E outra coisa interessante, o céu foi enrolado como pergaminho, as montanhas e ilhas foram movidas de lugar. Pense que a cena aqui está aumentando. Os sinais eles vão aumentando cada vez mais. Então não são só sinais no cosmos e na Terra, mas na sociedade também, porque olha a reação das pessoas. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, todos se esconderam em cavernas e entre rochas das montanhas e gritavam às montanhas e rochas, caiam sobre nós.
e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Lemos quase todos os versos aqui, mas eu vou parar por aqui para fazer a aplicação que a lição está nos informando. Vejam só o que diz a lição: os perdidos não perguntarão. Desculpa. Os perdidos não perguntarão: o que é isso? Ou quem está por detrás disso? Eles parecem saber o que está acontecendo. Eles se referem a Jesus como o Cordeiro, mostrando que conheciam pelo menos um pouco da história de Cristo. Eles também parecem cientes de que chegou o grande dia da ira deles e que estão em uma situação, melhor dizendo, sem esperança. Quem poderá subsistir? Então o tema aqui, queridos, ele é um marcador do tempo do fim e dos sinais que vão acompanhar esse tempo do fim até o principal sinal, que vai ser a segunda vinda de Jesus, que é praticamente o conteúdo da abertura do 7º selo aqui de Apocalipse. Então essa é uma imagem muito importante e interessante para podermos fazer um paralelo com as outras histórias da Bíblia que nós estudamos esta semana, principalmente a história de Noé. Vocês sabiam que o próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 24, tá? Nos versos 36 a 44, informou aos seus seguidores, já na sua época, o seguinte: olha só que interessante. Jesus disse: contudo ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Jesus estava falando do momento exato da sua volta a essa terra. Porém, ele deixou aqui alguns sinais, algumas evidências de como seria esse tempo, né? De quais evidências as pessoas poderiam identificar que esse tempo era chegado. No verso 37 ele diz: quando o Filho do Homem voltar, olha só, ele faz uma comparação, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na segunda vinda, na vinda, melhor dizendo, do Filho do Homem. Percebam, queridos, Jesus deixou aqui um marcador temporal. Ou seja, a proximidade da sua volta seria exatamente como nos tempos de Noé. E aí a gente precisa ir para a história de Noé. E quando nós vamos para a história de Noé, olha que interessante. Noé pregou 120 anos, melhor dizendo, para uma geração ímpia. O próprio Deus qualificou a geração de Noé como uma geração ímpia. Muito ímpia, está lá em Gênesis capítulo 6. Uma geração que vivia em jugo desigual. Isso aqui não é só relacionado à parte matrimonial. Não é isso não. Mas, além da parte matrimonial, também envolve a espiritual. Os filhos de Deus com as filhas dos homens. Essa expressão alude ao quê? Ao tipo de geração que estava sobre a terra. Uma geração ímpia que não absorvia ou desacreditava as coisas espirituais. Isso era revelado em seu comportamento, em sua postura. O aumento da perversidade, está aí no verso 5 de Gênesis 6. Esses termos e expressões podem ser comparados com Mateus 24 aqui, ó, presos na rotina, ou seja, a realidade material e carnal sempre estavam acima da realidade espiritual. Isso levou à perda da percepção do povo. Então, assim como nos dias de Noé, Jesus diz que eles faziam as coisas comuns da vida, não perceberam quando Jesus voltou e então eles ficaram sem a oportunidade de estarem junto a Jesus. Era isso, essa realidade futura para a qual Jesus está aludindo, né? Então aqui, olha só que interessante, nós podemos ver que existe uma natureza repentina e catastrófica nos tempos de Jesus, né? São sinais que envolvem o cosmos, a terra e a sociedade. Hoje nós vemos em nossa sociedade, em nossa era, guerras e rumores de guerras.
uma geração ímpia que desacredita das coisas espirituais. Nós vivemos também uma geração, uma época em que, infelizmente, o domínio da carne, da natureza carnal, está acima da espiritual. A realidade futura, espiritualmente falando, não está no cotidiano das pessoas. Infelizmente, nós vivemos tudo isso, mas sempre existiu no passado um remanescente, aqueles sinceros, aqueles fiéis, que buscaram seguir ao Senhor. É diferente hoje? Não, existe hoje um remanescente que estuda a palavra de Deus, que busca proclamar as verdades bíblicas às pessoas. E esse entendimento nos leva a crer que Deus trabalha por meio dessas pessoas para ajudar outras pessoas a conhecerem a verdade em Cristo e a salvação em Cristo Jesus. Portanto, quando nós olhamos para a radiografia do nosso mundo hoje, nós devemos entender que, como Deus controlou ou estava sob o controle no passado, lá em Gênesis, quando o dilúvio veio, Deus estava no controle. Salvaram-se apenas Noé e sua família e os animais que ele colocou para dentro da arca. Toda a geração de Noé, a humanidade naquela época foi morta, foi levada pelo dilúvio. Será assim hoje, quando Jesus voltar? Glória a Deus que não, porque existe um remanescente, um povo remanescente que vai aumentar e vai poder ver Jesus voltar. E existe também a promessa de ressurreição daqueles que descansaram no Senhor, que vai ser validada quando Jesus voltar. Então hoje nós temos essa esperança de que em Cristo Jesus nós podemos ser vitoriosos, porque entendemos que Deus está no controle, que Jesus está sob o nosso comando. Portanto, Deus não permanece indiferente diante da geração que nós estamos vivendo, assim como não permaneceu indiferente e agiu no passado. O juízo de Deus, assim como ocorreu ali em Gênesis 6, ele responde, às maldades das pessoas. Pensem, Noé foi ridicularizado, Noé foi desacreditado. As palavras que o Senhor pediu para que ele pregasse foram desacreditadas. Porém, vejam só, Deus vindicou a família de Noé. Quem era o povo remanescente ali, exatamente por ocasião do dilúvio? Noé e sua família. 8 pessoas, mais os animais ali que ficaram na arca. Este era o povo remanescente. Nós sabemos que este número vai ser bem maior na segunda vinda ou na volta de Jesus. Mesmo os 144 mil ali na Bíblia, no capítulo 14 de Apocalipse, é um número simbólico que representa um povo que estará sobre a terra, fiel aos mandamentos do Senhor. O convite que nós fazemos para você, e você deve fazer também para seus amigos e familiares e todas as pessoas com as quais você compartilha coisas espirituais, é o seguinte: olha, você quer fazer parte do povo remanescente de Deus? Vamos aguardar Jesus voltar juntos? Vamos proclamar às pessoas essa verdade? Esse é exatamente o nosso dever hoje, Era esse dever que Abraão sentiu quando viu Sodoma e Gomorra também ali inundada em pecados. A ação de Deus com Sodoma e Gomorra, a história aqui de terça-feira da nossa lição e quarta-feira, nos aludem ao que? A postura justa de Deus diante de um julgamento. Vejam só, Deus convida Abraão para que faça parte da sua ação divina sobre a terra. Nós vemos essa história ali em Gênesis capítulo 18, versos de 17 a 32. Eu convido você a ler essa história. Mas Deus convida Abraão, dizendo a ele o que ele ia fazer ali em Sodoma e Gomorra. E isso revela também um princípio que está lá em Amós capítulo 3:7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deus revelou a Abraão o que ia fazer. E Deus revelou a todos os profetas da Bíblia o que ele vai fazer. E hoje nós podemos ver essa revelação e nos preparar para esse evento principal que é a volta de Jesus.
e preparar as outras pessoas também. De certo modo, nós podemos ser aqui, não no todo da palavra, mas pelo menos em partes, profetas modernos, que anunciam a revelação de Deus, principalmente a volta de Jesus, que vai colocar um ponto final na maldade dessa terra, que vai estabelecer um novo reino sobre essa terra. Então essa imagem envolvendo aqui Abraão, Sodoma e Gomorra e o Senhor, nos revela muito sobre o caráter justo de Deus. Deus convida Abraão para analisar os fatos juntamente com ele. Olha só, em que momento mesmo nós vamos analisar os fatos juntamente com Deus? Apocalipse 20 e 21 ali, o milênio de paz vivido no céu será exatamente para isso, para que os santos salvos possam investigar, abrir os livros e ver por que Deus tomou certas atitudes em relação a um povo ou outro, a uma pessoa ou outra. Olha só que bênção, e Abraão estava fazendo esse papel ali junto com o Senhor, ao ver ali que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Deus estava decidido. Então Abraão começa um momento ali de intercessão, né? Senhor, se houver 50 justos, 40, 30, e ele vai até o mínimo que é 10. Porém não havia 10 justos em Sodoma e Gomorra. Aqui nós vemos a intenção de Deus de salvar a humanidade. Nós vemos também, infelizmente, a negação da humanidade, no caso aqui representado por Sodoma e Gomorra, em aceitar a salvação do Senhor. E nós vemos a intenção de intercessão de Abraão, de querer salvar as pessoas, amor pelas pessoas. Porém, o juízo de Deus foi iminente. Ló e suas filhas foram salvas, e o restante da cidade toda, inclusive a sua esposa, né, acabou sofrendo ali, num momento de crise, de apego para com a cidade, o seu juízo. Toda a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Então, queridos, isso alerta para algo muito importante em nossa vida espiritual. Nós não podemos brincar com as coisas espirituais. Nós não podemos brincar com a salvação em Cristo Jesus. Muitas vezes, com a nossa vida, com o nosso tipo de vida, nós acabamos brincando com a salvação, cometendo pecados ou viciando a nossa vida em pecados que podem ser vencidos em Cristo Jesus, e entendendo que Deus vai ter misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Nós somos fracos. A perfeição não vem de nós, mas vem de Cristo. Porém, nós precisamos ter fé e buscar ao Senhor em nossa sinceridade, em nossa busca fiel para com Ele, para que nós não sejamos encontrados o quê? Entre os perdidos que vão sofrer os juízos do Senhor. Deus não tem prazer em destruir os ímpios, queridos. Não tem. Deus quer salvar a todos. Porém, Deus detesta o pecado. E se a nossa vida estiver associada ao pecado, infelizmente, nós vamos ser destruídos juntos com Ele. Que Deus nos abençoe a fim de que nós não tenhamos esse final, mas podemos vê-lo, né? Voltando em glória e majestade. E enfim, aqui na parte de quinta-feira, nós vemos o juízo pré-advento, né? A imagem ali de Daniel, capítulo 7, versos 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27, fazem exatamente ali um apontamento muito interessante. Eu convido vocês a lerem a Bíblia, tá? Consultem o que eu estou referenciando aqui para vocês. Leiam a Bíblia e vejam que a imagem trazida por Daniel é uma realidade futura. Essa profecia de Daniel revela exatamente o ponto onde Jesus ele vindica com sua intercessão no santuário celestial, o qual está ocorrendo hoje, a vida de todos os justos que estão sendo perseguidos pelos inimigos. E nós devemos confiar nessa intercessão e nessa vindicação. Isso é o juízo investigativo. Assim como Abraão investigou, né, ali a pecaminosidade de Sodoma e Gomorra, a vida dos mortos, né, em Cristo ou não estão sendo investigadas nesse juízo pré-advento, tá? Para que depois seja confirmada num juízo pós-advento, que é milenial. E assim a sentença possa ser
o quê? Estabelecida no juízo final, que é exatamente no final do milênio de paz no céu. Então, meus queridos, à luz do que diz a lição aqui na parte de sexta-feira, olha só, mediante o plano da salvação, Jesus está rompendo o domínio de Satanás sobre a família humana e libertando-o de seu poder. Com sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que pelo arrependimento e pela fé, vejam só, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a Ele. Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus deu-lhe poder no céu e na terra. E solicita ao seu Pai misericordioso a reconciliação para o ser humano culpado. Então, o convite que eu faço a você, meu querido, é confiar nas provisões de graça que estão abertas a nós hoje por meio de Jesus. Nos arrependamos, confessemos os nossos pecados, tenhamos fé na perfeita vida de Cristo, para que a nossa vida esteja assegurada, escondida em Cristo Jesus. Assim, quando Ele voltar, será uma bênção nos encontrar com vida, mas se não nos encontrarmos com vida, seremos ressuscitados por Ele. Amém? Você confia nessa verdade bíblica? Se confia, Deus seja louvado. Se ainda não confia, peça ao Espírito Santo do Senhor para lhe dar sabedoria, discernimento e desejo de se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Um grande abraço a todos e até a semana que vem com a lição de número 11. Fique ligado, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, se inscreva no canal, ative aí as notificações e vamos juntos proclamar as verdades bíblicas em Cristo Jesus. Um abraço a todos.